Bom, então sejam bem-vindos a esta segunda parte da nossa terceira aula do curso de Filosofia Moderna, curso de Teologia para Leigos, do Instituto São João Crisóstomo. Estamos aqui, vendo, as bases fundamentais da modernidade, da filosofia moderna, do ponto de vista factual, histórico, as coisas que vão gestando a modernidade, as tendências que vão estruturar, o que nós conhecemos como modernidade, enfim. E só para recordar, gente, que nós falamos aqui em modernidade, essa consideração do que é modernidade e quando começa e quando termina, isso varia, né? Se você tomar por uma perspectiva historiográfica, ela tem uma datação. Se você, tomar de uma perspectiva filosófica, tem outra que não é exatamente igual. Do ponto de vista, eu já falei isso para vocês, né, lá na primeira aula, do ponto de vista historiográfico, a modernidade a gente costuma convencionar datar ela ali a partir da queda do Império Romano do Oriente, em 1453, né, a queda do Império Romano Oriental, a queda de Constantinopla. Só que do ponto de vista filosófico, a gente começa a... E ali tem início a modernidade, né? Só que do ponto de vista filosófico, a gente convenciona mais datar a modernidade cerca de quase 2 séculos depois, que é com René Descartes. René Descartes é o pai da filosofia moderna. Embora alguns anos antes do Descartes nós já temos ali as primícias, né? Mas ele é tido como o pai da filosofia moderna, René Descartes. Aí, do ponto de vista historiográfico, a modernidade termina com a Revolução Francesa, isso em 1789. E terminando a modernidade, tem-se início a contemporaneidade. Isso, claro, é uma forma de datação na historiografia. Tem outras. Mas essa é uma das mais universais. Que essa é que está mais presente nos livros didáticos e tudo mais, certo? Já do ponto de vista filosófico, o fim da modernidade e início da contemporaneidade é a filosofia kantiana. Immanuel Kant. Já falei isso para vocês quando nós fizemos aquela linha do tempo cronológica, para ir datando, se do ponto de vista historiográfico ou filosófico. E tudo isso, aí a gente vê também como filosofia e historiografia, como elas caminham juntas, de modo muito entrelaçado, porque o que acontece na história, o que acontece de fato, tem pressupostos e motivações filosóficas, inevitavelmente, mas por outro lado também, dialeticamente falando, o pensar filosófico, ele tem base nos fatos históricos. E aí nós temos uma dialética aí, entre filosofia e história, que uma vai, gestando a outra, uma vai fazendo a outra progredir e assim vai. Então, às vezes fica até difícil de dizer quem influenciou quem primeiramente, se os fatos históricos influenciam o pensamento ou o pensamento influencia os fatos históricos. Porque há uma simbiose aí entre uma coisa e outra. Então nós estamos falando aqui, de fim de Idade Média e início de modernidade. Trazendo um pouco da figura do Guilherme de Ockham, ainda, para a gente terminar ele hoje. Claro, não esgotar o pensamento dele, porque não dá para fazer isso em 2 aulas, não dá para fazer isso. Mas apenas alguns elementos principais que vão mais nos importar para a gente entender as bases, os fundamentos da modernidade. Então, eu falei da teodiceia, da metafísica, e um outro aspecto importante, e eu me limitarei a este, é o aspecto político. Em termos políticos, gente, o Guilherme de Ockham, ele acaba sendo um protagonista de alguns modernos teóricos da política, que é quando ele defende uma independência do Estado em relação à Igreja. Veja, quando ele defende uma independência do Estado em relação à Igreja, com isso também, claro, uma crítica, ele constrói através disso uma crítica ao absolutismo, dos papas, e essa independência, do Estado em relação à Igreja, isso vai ser um dos primórdios, da laicidade do Estado. Um dos primórdios da laicidade do Estado está nessa defesa de Guilherme de Ockham, dessa separação entre Igreja e Estado. A Igreja tem seu âmbito, o Estado tem o dele. E que a autoridade
do Papa não deve ser uma autoridade universal para todas as instâncias, inclusive as culturais, jurídicas e estatais. Então, ele define que a autoridade do Papa tem que ser para a Igreja. É porque vocês sabem que até então, não é, a, o poder espiritual tinha uma incidência muito forte no poder temporal, né? Ou seja, o poder dos papas, dos bispos, cardeais, tinha uma incidência muito grande, né, nas sociedades, na vida política, né, nos estados, né? E claro, como estamos falando em modernidade, já estamos falando ali nos primórdios dos estados nacionais. Os estados nacionais já vão nascer, já na sua fase embrionária, já com essa separação entre igreja e Estado. Mas por muito tempo, igreja e Estado caminhavam muito juntos. Por isso que o Guilherme de Ockham fala dessa necessidade de separar. E o Guilherme de Ockham também fala isso porque também ele teve sérias divergências com o Papa, né, na época. Sérias divergências. E na briga entre Papa e Imperador, ele sempre se colocava a favor do Imperador, né? É, tipo, naquela briga, né, que o Papa sai de Roma e vai para Avião, o Papa João 22. Nessa contenda que houve, né, entre o Papa e o Imperador, ele se coloca a favor, né, do lado ali do Imperador. Que esse vai ser, inclusive, um dos motivos da crítica da igreja a Guilherme de Ockham, por ele sendo um religioso, né, um frade religioso, ele, nessa contenda entre Império e Estado, ele se colocar pró-Estado, né, pró-Império. Isso foi um problema. Aí vejam, os estados nacionais modernos, eles já vão nascer com essa separação. Claro que ainda a coisa não era tão distinta assim, né? Não era tão separada assim. Isso vai acontecendo, né? A laicidade, ela vai se estabelecendo aos poucos, viu, gente? A laicidade vai se estabelecendo aos poucos, né? Quando os estados começam a usar menos os princípios jurídicos do direito canônico, né? Quando começam a usar menos, né, os princípios do direito canônico nas leis, né? Ou seja, quando começa a haver uma secularização do próprio direito, né? Então, ao mesmo tempo que vai havendo uma secularização do direito, uma secularização das leis, vai também ensejando aí uma secularização da própria cultura. Quando eu falo em secularização, eu estou falando em uma cultura que vai se tornando menos religiosa, vai perdendo, né, a sua forte presença religiosa. É uma cultura secularista, secularizada. É uma cultura que vai sendo mundanizada. Mas é esse mundanizado aqui não é no sentido de se tornando pecaminoso, não é nesse sentido, é no sentido de se tornando menos sacra, com menos presença religiosa. Entende? Vai se tornando apenas um mundo mesmo, um mundo secular. Apenas sociedade civil, né, com menos presença do religioso. E isso é um processo, viu, gente? Não pode entender isso como foi assim neste século, neste ano. Não é assim. Isso foi um processo, né, que começou no início da modernidade e isso vai durar uns 2, 3 séculos, ao menos. O processo de secularização. Que este processo de secularização se converterá num processo de secularismo. E aí onde nós temos um problema, sobretudo para a fé. É quando a secularização se torna secularismo. Que vai haver esta conversão, viu, gente? De secularização, né, que é diferente, isso vai se converter num secularismo. Que é aquela mesma distinção de laicidade e laicismo, né? A laicidade do Estado se converterá aos poucos num laicismo, que é não só uma separação, mas agora um antagonismo entre o laico, né, e o religioso. Então, quando nós temos aqui uma secularização, nós temos uma separação. Veja, secularização é a separação entre o sagrado e o profano, entre o religioso e o civil, o secular. Nós temos aqui uma separação. Isso é a secularização, que é um fenômeno político moderno. As sociedades vão se organizando assim. À medida que
os estados nacionais, né, os reinos vão se tornando estados nacionais, eles já vão nascendo já na sua fase embrionária com a secularização intrínseca, ou seja, separado da igreja. Não que pessoas religiosas não estivessem ainda nas estruturas da administração pública dos estados, não, estavam. Mas isso aos poucos, gente, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, né? Aí esta secularização, essa mundanização, vai se converter no secularismo, que é não somente uma separação, mas um antagonismo entre o sagrado e o profano. Então, o secularismo é um antagonismo entre o religioso e o profano. A secularização é apenas a separação. Vocês, né, tomem esses conceitos de modo bem claro, viu, gente? A, a secularização é apenas a separação. O secularismo é o antagonismo, é a oposição, que vai se tornando aos poucos radical. E vai se tornando radical ao ponto de, como nós assistimos hoje na cultura, os elementos religiosos vão sendo tirados, até mesmo seus resquícios vão sendo tirados de tudo que é público, né? Você vê que a nossa Constituição, se você pega a Constituição nossa aqui do Brasil, a de 1824, a Constituição do Império, que foi a primeira, e pega a nossa agora de 88, né, no que condiz a presença da religião, a influência religiosa, você vê já um abismo de diferença. Porque na Constituição do Império, lá sob Dom Pedro I, já se falava do catolicismo como religião oficial do Império Brasileiro. Quando nós chegamos na Constituição de 88, isso simplesmente some, né? Dado também o fenômeno do pluralismo religioso, não dá mais para adotar uma única religião, né? Então já não. Aí consagra-se o princípio da laicidade do Estado e ainda se deixa, né, lá no artigo 1º e 2ª linha uma invocação a Deus, sobre a proteção de Deus. Que eu acredito que numa próxima versão da Constituição, quando tiver um constituindo aqui a uns tempos, eu acho que até isso vai sumir. Porque a tendência é a laicidade, ou o laicismo mesmo. Isso vai sumir sob a alegação de que, quando se fala sobre a proteção de Deus, né, está se evocando um Deus monoteísta cristão e as outras religiões não monoteístas. Então, por causa disso, para não haver esse desagrado, né, da pluralidade religiosa, tirar-se-á todas as referências ao monoteísmo cristão. Eu acredito que a tendência é esta, né? O bom é que essa aula que está sendo gravada aqui há uns tempos, quem escutar vai dizer, ele disse mesmo. Entendem? Então, a cultura, gente, ela também vai se tornando uma cultura secularizada. E aí o Breno, né, comenta aqui, né, que essa oposição da separação da igreja e do Estado, e Guilherme de Ockham vem de sua filosofia, foi conhecido como a navalha de Ockham. Assim, mais ou menos, Breno, porque a navalha de Ockham, né, é uma metodologia, né, um método que o Guilherme de Ockham tem de investigação, que é não multiplicar, né, os entes, não multiplicar as realidades. Quanto mais se multiplica quando se trata de essências universais, né, que se evoca essa multiplicidade, para o Guilherme de Ockham isso atrapalha. Então tem que simplificar. A navalha de Ockham é uma metodologia investigativa que apela para a investigação dos entes individualizados. Quanto mais os entes são individuais, menos plural, né, menos metafísico, menos universal, melhor para a investigação. Entende? A navalha de Ockham é mais nesse sentido mesmo, assim, né? Então, não dá para fazer uma correlação, mas assim, meio que indiretamente, né? Diretamente, não. Eu gravo pelo OBS mesmo, Breno. Eu gravo pelo OBS. Agora eu tenho que só ver essa questão do áudio, né? Bom, então, gente, vejam. Isso quando nós falamos de uma cultura moderna, uma cultura secularizada, a gente coloca ela em oposição a uma cultura profundamente religiosa do mundo medieval.
O mundo medieval é marcado por uma cultura extremamente religiosa. Então vocês podem tomar nota disso aí, que no mundo medieval a cultura era tão religiosa que ela nós chamamos de teocêntrica ou teocentrismo. Vocês colocam que a cultura do mundo medieval é uma cultura teocêntrica ou do teocentrismo, que significa Deus como centro. Aí Deus, a religião, os valores religiosos, né, e tudo mais. No mundo medieval nós temos uma cultura teocêntrica. Teocentrismo. Teocentrismo. Teo, já falei para vocês que Teo significa Deus. Teo, né? Vem Theos, em grego significa Deus. Deus. E centrismo, kentron, né? Centro, em grego. Deus como centro. A cultura medieval é uma cultura onde Deus, a religião, os valores religiosos, né? A influência religiosa se fazia sentir em todos os âmbitos da vida social. A coisa simplesmente era assim. Então você tem lá a arquitetura, a música, a literatura, as artes, que retratavam muito, né, o fenômeno religioso, os personagens bíblicos, era muito isso. Só que esta cultura teocêntrica, este teocentrismo medieval, vai dar lugar na modernidade ao chamado antropocentrismo. Antropocentrismo. E você sabe que a palavra antropo quer dizer ser humano, né? Homem, ser humano. Antropo. Quando falamos em antropocentrismo, estamos falando em uma cultura na qual o homem, antropo, é que é o centro, certo? Não mais Deus, mas o próprio homem. Antropo. Antropo vem de antropos. Antropos quer dizer ser humano. Antropos, ser humano. O ser humano como o centro. O ser humano, antropocentrismo. Antropo, o homem como o centro. E aí o homem, claro, a espécie humana, o ser humano, né? Então vocês, né, tenham ciência disso, né? Que a cultura moderna, gente, é uma cultura extremamente antropocêntrica. E são vários os elementos que convergiram para construir essa cultura antropocêntrica. Então as bases do antropocentrismo, né, do homem como centro, ela tem bases religiosas, tem bases filosóficas, tem bases artísticas e bases culturais. Vocês podem escrever isso. Que as bases do antropocentrismo são bases religiosas, filosóficas, artísticas e culturais. Compreendem? Sayonara, Aquila, Vitor Hugo, falando para compreender tudo certinho aí. Inaciene, Pedro, Jéssica, Josiane, Felipe, o O Rafael. professor, Diz, ó. e que argumentos eles usaram para poder embasar tudo isso aí? Uma base artística, ao homem ser o centro, ou então os culturais. Que coisa tão perfeita o homem ia fazer para ser melhor do que Deus, para dizer só o homem ser o centro de tudo.
né? Isso, As religiosas também, como seria, tá entendendo? Os isso. argumentos seriam mais ou menos esses. Olhe, o que mais estranha, o que mais vai estranhar é quando colocamos que a religião também contribuiu para o antropocentrismo, né? Soa até Seria, estranho pensar isto, mas quando eu estou colocando aqui que a religião também contribui para estabelecer o antropocentrismo, eu estou falando sobretudo daquela religiosidade que nasce com a reforma protestante. Porque ali na reforma, e a gente vai ver um pouco disso nas próximas aulas, gente, a reforma protestante ela vai fazer na religião o que o que se faz na filosofia, de colocar o homem no centro, o sujeito, a subjetividade, sobretudo ali com René Descartes, né, com os empiristas, né, de colocar o homem de tal forma, né, no centro da das certezas, né, das verdades da realidade. No âmbito religioso, quem faz isso é a Reforma Protestante, é Martinho Lutero. Não somente ele, né? Não somente ele. A Reforma Protestante, né? É aquilo. É, o fenômeno, gente, da Reforma Protestante, por mais estranho que se pareça, porque a gente está falando também de tipo de religiosidade cristã, mas por mais estranho que pareça, ajudou muito a implantar o antropocentrismo. Porque quando Lutero coloca os princípios da livre interpretação, sobretudo esse da livre interpretação. Olha, o princípio da livre interpretação da Bíblia, né? Ali Lutero está colocando o homem, né, o indivíduo, né, o sujeito, como aquele capaz de conferir a verdadeira interpretação das Sagradas Escrituras, fugindo de qualquer magistério de tradição. Ali o Lutero dá ao homem o poder dele ver as certezas bíblicas, as certezas da revelação, vem do próprio sujeito, que invoca individualmente o Espírito Santo e com isso consegue dar a verdadeira interpretação das Escrituras. Este princípio da livre interpretação, que o homem pode interpretar livremente, na religião acaba colocando o sujeito no centro, o homem no centro, né? Porque em detrimento a isso está toda uma rejeição à autoridade do magistério, da tradição apostólica e tudo mais. É o indivíduo. Então, a reforma protestante, né, os reformadores fazem isso. Se eles tinham a intenção ou não, ou se eles tinham o alcance ou não que isso daria, a gente não sei muito bem. Mas que, né, esses princípios que eles estabeleceram levou a implantar um antropocentrismo na cultura europeia e de lá se espalha para o mundo ocidental, indubitavelmente sim. E aí isso aí, Diz, Aldo. isso aí virou a Torre de Babel, essa interpretação diversa. Cada um diz um negócio, né? Virou uma Torre de Babel dos infernos até E as hoje, né? divisões constantes, muitas divisões, muitas denominações e a Em confusão nome da total. livre interpretação. Você vê por que nós temos um pluralismo dentro do protestantismo, que deveria ser um só, né? Porque o protestantismo que se separou de Roma deveria ficar unido em um só. Por que nós temos esse pluralismo sem fim aí? Por causa desse princípio da livre interpretação, porque cada um pode ler e interpretar individualmente, como queira, conforme acha que o Espírito Santo lhe inspira. Aí, em nome disso, o fundador de cada uma das milhares de denominações cristãs, todos eles julgam que estão sendo iluminados pelo Espírito Santo para entender as Escrituras daquela forma. É por isso que a gente vê as mais diversas e contraditórias interpretações, por causa dessa subjetividade, esse subjetivismo que adentrou no mundo protestante, que adentrou na cristandade via protestantismo. O catolicismo permaneceu ausente disso aí, né? O catolicismo permaneceu com a sua objetividade, o magistério, a tradição e tudo mais. Mas no protestantismo, essa confusão que tem até hoje deve-se a essa radicalização, né, do uso do princípio da livre interpretação. Então, no âmbito religioso, nós temos o antropocentrismo sendo implantado sobretudo pela reforma protestante. Aí, no âmbito filosófico, aí nós vamos ter as correntes filosóficas modernas, sobretudo empirismo e racionalismo, e depois nós vamos ver mais detalhadamente elas, né? Mas empirismo e racionalismo, né, são correntes que vão ajudar, colaborar muito a estabelecer o homem como o centro das certezas, o centro das verdades. Ao invés dos objetos do mundo real,
do mundo objetivo, externo. As certezas da realidade advêm agora do sujeito. Entende? Do sujeito. Então, a gente pode até. É possível fazer um paralelo entre Lutero e Descartes, né? É possível fazer esse paralelo, porque o que Lutero faz na religião, Descartes faz na filosofia, ao estabelecer o sujeito, o indivíduo, né, como a fonte das certezas. Inclusive, gente, um dos autores que faz esse paralelo é esse, né, neste livro aqui, o Padre Leonel Franca, viu? A Crise do Mundo Moderno. Tem um capítulo aqui, né, muito bom, que é o capítulo sobre cristianismo e civilização. Neste capítulo Cristianismo e Civilização, ele trata bastante, né, disso aqui que eu estou falando para vocês, né, dessa influência, né, e deste possível paralelo entre Lutero e René Descartes. Cristianismo e Civilização. Cento e setenta e um. Eu achei muito interessante esse ponto de vista dele, que outros autores também desenvolvem nessa temática. Diz. Página 143. Né? Você está olhando em qual? Isso aqui, ó. Sim, isso. Olhar ali a partir da página 171 para frente. É porque tem em várias citações, em várias partes. Mas depois a gente vai tratar um pouco mais detidamente sobre a reforma protestante. Aí a gente vai ver alguns trechos mais precisamente deste livro aí, viu? E claro, com isso aí, gente, a gente não está querendo excomungar os protestantes, não, viu? Não é nada disso, não. A gente está querendo apenas entender o que aconteceu, né? O nosso, né, Felipe? Né? A nossa missão aqui na filosofia é tentar entender o que aconteceu, né? A excomunhão a gente deixa para a igreja, né? A excomunhão é a igreja que faça a excomunhão lá até a sentença. Nossa parte aqui é só tentar entender, né, como que o protestantismo colabora com isso aí. Então, no âmbito da religião, nós temos o protestantismo, no âmbito da filosofia, nós temos empirismo e racionalismo, sobretudo, e no âmbito das artes e da cultura, né, que foi a pergunta do Aldo, nós vamos ter, né, cada vez mais uma retratação do humanismo. E aí, claro, nós temos também ali, antes do renascimento cultural, o humanismo, o movimento humanista. O movimento humanista vai trazer muito fortemente a figura da humanidade, né? Do ser humano em seu aspecto mais material, mais humano possível. Inclusive, isso no mundo bíblico. Você vê que as formas mais modernas, ali da modernidade, né? De artes, de escultura, de pintura, de retratar a Virgem Maria, o Cristo, são em cenas cotidianas, cenas profundamente humanas. Então, a Virgem Maria amamentando, né? A gente vai ver pinturas, essas coisas que você não viu no mundo medieval. Você vê a Virgem Maria amamentando, pinturas que retratam muito a humanidade. Diz, Felipe. Então, nesse particular da arte, a igreja de alguma forma contribuiu também, a própria igreja católica, porque muitos papas eram mecenas, cardeais, financiavam esses artistas. Mas são Sim, 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 sim. Pessoas da igreja, a gente poderia, talvez não dizer a igreja, mas pessoas da igreja, de algum modo, colaboraram, sim, né, inevitavelmente. Cardeais, né? Que, na verdade, era também... era difícil não ser isso, porque essa era a tendência cultural, histórica do Era o momento. espírito da época. Era o espírito da época, era o ethos cultural, não dava para cobrar que fosse diferente, entende? Porque era isso mesmo, né? Que se estava na cultura, na civilização como um todo, entende? Então, mas nós vamos ter, né, figuras. É como também na Revolução Francesa. A Revolução Francesa, embora tenha sido um movimento muito violento contra a igreja, mas no começo do processo revolucionário teve muita gente da igreja que colaborou. Só que, claro, quando eles colaboraram com aquelas mudanças, né, o fim do antigo regime, ninguém estava pensando que ia dar no morticínio que deu, né? Não se tinha esse alcance que que ia entrar no mosteiro para degolar as freiras, as monjas, que ia botar, né, ia arrancar as tripas dos padres para enforcar os reis. Ninguém tinha essa percepção. É que até o ditado que predominava quando a revolução foi se tornando realmente violenta, mesmo assim, a ponto de matar mais de 200 mil pessoas, era que deveria, né? Enforcar o último rei na tripa do último padre. Repare mesmo, negócio medonho.
Era para enforcar o último rei na tripa do último padre. Ou seja, tem que acabar com essa galera todinha, rei, padre, todo mundo, né? E isso já foi em estágios avançados da revolução, mas no começo ninguém pensava que ia estar nisso, entende? E também, até quando a gente pensa na Reforma Protestante, na figura do Martinho Lutero, né, não se pode afirmar que ele sabia de tudo isso que causaria as atitudes dele, né? Não dava para ele também ter esse alcance. Ele sabia que ele estava com atitude rebelde, com atitude de altamente contestatória, né, em relação à doutrina, em relação à autoridade, ele sabia, mas que isso daria esse pluralismo, ele certamente não teria esse alcance, né? Porque isso vai acontecer séculos depois dele, entende? Há até quem diga que ele teria de alguma forma se arrependido, mas não tinha mais como voltar atrás. Sim. Pelo comprometimento, inclusive, com os príncipes alemães. É. Olha, ele não sabia, exatamente, ele não sabia que o protestantismo, não é, que esse cisma protestante, isso levaria a uma negação de doutrinas que ele afirmava, que ele defendia, como por exemplo, a doutrina, o dogma da virgindade de Maria. Lutero nunca questionou isso aí. Ou os santos, Lutero não questionava isso. Ele questionava outras coisas, mas ele não questionava. A, as menções, né, que Lutero fazia à Nossa Senhora eram extremamente filiais e respeitosas. Olha, tem até um livro aqui, deixa eu ver se eu acho ele para mostrar para vocês. Este daqui, eu vou dizer mais pro Aldo, essa semana mesmo ele já faz o pedido dele. Aí depois ele manda pro professor, né, isso aqui. 95 teses eu tenho aquele. Não só as 95 teses, é um que vai ser mais impactante e você vai sentir meio que obrigado a comprar, Aldo. Porque o livro realmente é uma coisa interessante do ponto de vista histórico, né? É isso aqui. O livro comentando o Magnificat de Maria. Aí Magnificat, o louvor de Maria. E o autor é Frei Martinho Lutero. Da Paulus, né? Ele é da Santuário. Da Santuário. Santuário. Veja, este livro aqui, gente, é um livro que Martinho Lutero escreveu em 1521. Ele escreve comentando o Cântico de Maria. E aqui ele usa expressões como Maria, aquela que é a doce mãe de Deus, sempre virgem. Tal. Ele afirmava essas verdades. Ele não sabia que o protestantismo ia radicalizar tanto ao ponto de negar verdades que ele defendia. Mas aqui você vê expressões muito bonitas em relação a Nossa Senhora. É porque ele era perturbado. É. Muito perturbado. Eu estive lendo sobre ele e eu digo que esse cara é perturbado até umas horas. Tá doido. Olha, você vê aqui no... E às vezes, quando alguns protestantes ficam abrindo outras igrejas, eles se veem nele, né? Se espelham nele, né? Ele não gostou, protestou. Aí então a pessoa não gosta, protesta. Só que, na verdade, esse pessoal mais pentecostal, que essas igrejas mais dos últimos 100 anos, já não se inspiram já nem nos reformadores. Né? Porque se inspirar, iam ter que mudar muita coisa. É porque a questão é financeira. É uma loucura isso aí. Atualmente se vê dessa forma, né? Olha, você vê, este livro aqui, que ele escreve em 1521, ele escreve para um príncipe, né, um duque, né, João Frederico da Saxônia, que tinha pedido uma orientação a ele de como deveria ser o governante. Porque esse duque era um governante e ele queria saber, Frei Martinho Lutero, como eu devo governar, como eu devo ser enquanto governante? Aí ele diz, olha, nas Sagradas Escrituras, eu não acho um exemplo melhor para lidar do que de Maria, da doce mãe de Deus. Ela é o melhor exemplo de como deve ser o governante. Porque aí ele vai destacar sobretudo a virtude da humildade dela e do serviço. Você deve governar com humildade e com serviço como a doce mãe de Deus. Aí ele diz aqui, olha, queira... isso eu estou falando, eu estou lendo o último parágrafo do prefácio, de 10 de março de 1521. Queira essa doce mãe de Deus, olha, essa doce mãe de Deus, né? Coisa que era para todo protestante falar, né? Porque o primeiro falou isso. Não Sayonara, Nascimento, diga aí. Queira esta doce mãe de Deus conquistar para mim o espírito capaz de interpretar de forma proveitosa e profunda este cântico, que é o Magnificat. Assim, olha só, gente. Assim, Vossa Alteza, ele agora se dirigindo ao rei, né? Assim, Vossa Alteza e todos nós podemos compreendê-lo bem e ter uma vida louvável para que, na vida eterna, olha só,
para que na vida eterna possamos louvar e cantar esse Magnificat eterno. Que Deus nos ajude. Amém. Com isso, me recomendo a Vossa Alteza, pedindo obedientemente que aceite com bondade este meu humilde trabalho. Wittenberg, 10 de março de 1521, Frei Martim Lutero. Aí você vê, era para o protestantismo ter dado pelo menos essas coisas boas assim, né? Protestantismo recente, né? Pentecostal. Então, gente, você vê que entre os reformadores protestantes e o que se seguiu deles, né, as sementes que eles plantaram, né, no que veio a dar, no que veio a germinar, a gente também chega a um abismo de diferença. Tinha coisas que os caras não tinham esse alcance. Aí por isso que dizem alguns historiadores realmente que Lutero, porque em vida já tinha tido uma divisão muito maior do que a que ele fez. Que ele já tinha ali, já morreu arrependido, porque não, muita coisa não era o que ele pretendia. Embora, claro, o Martinho Lutero não era nenhum santo, né? Ele não era nenhum santo. Ele tem fatos horríveis da vida dele, né? De apoiar morticínio, chacina e tudo mais. Ele, né, de ter um antissemitismo terrível. Lutero tinha um antissemitismo fora do comum. No sentido de pegar, matar judeu, era uma loucura, né? Algumas ideias de Lutero. Que quando a gente estudar ele mais detidamente, a reforma protestante, a gente vai ver algum detalhezinho assim, né? De como até algumas ideias de Guilherme de Ockham, as ideias filosóficas de Guilherme de Ockham também influenciam Martin Lutero. É por isso que a gente vai ver o Lutero, não sob um ponto de vista historiográfico, mas sob um ponto de vista filosófico. As ideias de Lutero é isso que vai nos interessar mais, são as ideias de Lutero. Né? Então, o Lutero está entre aqueles reformadores, gente, ali, que semeou algumas sementes e que essas sementes, elas, né, foram para um lugar assim, né, e se tornaram coisa que eles próprios não tinham esse alcance e já não tinham mais controle nenhum. Em vida mesmo, Martinho Lutero já não tinha mais controle sobre o movimento que ele criou. Ele não tinha mais controle. Porque em vida já começou uma proliferação, uma multiplicação ali do movimento protestante. Entendem? E sem contar que em algumas partes ali da Europa, norte mesmo, da Europa, né, os países nórdicos, ainda em vida ali, Lutero já vai começar a assistir, né, muito morticínio em nome da Reforma Protestante. E aí depois vai se, né, instituir o Tribunal da Inquisição Protestante, que vai matar muito mais do que os tribunais ditos católicos, né? Aí vai ser uma verdadeira loucura isso aí, um morticínio desgraçado, um negócio terrível. Entendem, gente? Então, são essas coisas, Aldo. Entende, Marli? É... O sujeito, gente, ele vai ser afirmado de tal forma na modernidade que nós vamos ter uma cultura totalmente antropocêntrica. Então, aquilo que era usado para retratar Deus, os valores religiosos, agora vai se usar para retratar o próprio ser humano. Então, a arte, a literatura, né, a música, a escultura, os estilos, tudo agora vai começar a retratar mais o homem. O homem. O antropocentrismo. Então, isso acontece não somente fora da religião, isso acontece também dentro da religião. E sem contar que também teve um movimento humanismo cristão. A gente está falando aqui do movimento humanista, laico, né, secular, mas também teve o humanismo cristão. Entendem? Então, esses fatores todos que estão ali na modernidade, né? E veja, a gente está indo para uma raiz importante, né? A gente está aqui fazendo uma investigação importante dessas raízes da modernidade, porque isso vai nos levar a entender melhor o tipo de relação que se constrói em relação à igreja, essa relação cristianismo, civilização, cristianismo, sociedade no mundo contemporâneo. E muita coisa do que hoje nós, né, entendemos, né, enxergamos da relação entre igreja e Estado, igreja e mundo secular e mundo profano, muito dessa relação às vezes tensa, às vezes oposta, radicalmente oposta, as raízes disso estão na modernidade, onde nós estamos investigando. É por isso que essas aulas que nós estamos tendo aqui vai nos servir muito para entender o mundo de hoje, viu? A cultura, a moralidade, a religião, a espiritualidade do mundo contemporâneo. Porque o meu objetivo com isso aqui, ao investigar a modernidade com vocês, é a gente entender o nosso hoje, né? A cultura que nós temos, a relação entre religião e cultura, né? Entre espiritualidade, moralidade e ética hoje. Né? Quais são as raízes disso? Estão lá na modernidade, por isso que a gente está indo lá nas fontes.
E isso é a razão pela qual, gente, todo mundo deveria, né, se matricular, além de outros cursos, se matricular também no curso de Filosofia Moderna. Né? Pode ser que esteja alguém aí pensando, né, dos outros cursos que, vou nada fazer matéria de filosofia, vou só fazer de teologia. Vai ficar desprovido de muita base. Isso aí é certo. Né? Porque as bases que nós vamos aqui lançando, nós vamos, né, enxergando, colocando, é para futuramente lançar o olhar teológico. Mas como é que vai se lançar um olhar teológico, né, respostas teológicas, se não se compreende as perguntas filosóficas? Vai ficar um negócio meio vago. Agora, quem está fazendo os cursos aqui de filosofia, né, medieval, moderno, contemporâneo, aí você vai ter uma outra compreensão, muito mais profunda. Né? E Somos aí. quantos? Oi, Felipe. Somos quantos atualmente? Olha, matriculado nós temos 25. Aqui na aula nós temos atualmente 15. Né? Alguns falaram que por algum motivo não iam participar, mas iam assistir a aula gravada, né? Por isso que eu também gravo, porque alguns, às vezes por alguma dificuldade, mas mais da metade está conseguindo Não, eu perguntei acompanhar. porque eu escutei esse final de semana que uma turma aí de teologia, não sei qual, tinha 17 matriculados, mas só persistiram 5. 5? Né? Fica. Enfim, então, gente, eu desejo muito que vocês perseverem muito neste curso e nos próximos que tiver de filosofia, viu? Porque só vai fazer bem, né? E assim vai, tá certo? Vocês querem perguntar alguma coisa, colocar alguma questão? Professor, aquelas 95 teses, a igreja concordou com algumas, não foi? Sim, com 44, 5, mais ou menos. Tem uma dele, a número 36, que eu acho bem interessante. Ele diz assim: quando o homem realmente se arrepende do seu pecado, Deus já o perdoa. Eu acho interessante essa tese dele. Então, o cara está numa ilha deserta, sozinho, aí se arrependeu ali, não tem nenhum sacerdote para absolver. E aí eu acho que é Sim. interessante essa tese. Algumas das teses, das 95 teses, essa para quem não está situado, 95 teses são teses, são proposições que o Lutero afixou na porta da igreja quando ele começa a sua contestação frontal mesmo de rebelião contra a igreja. Então ele afixa isso na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, né, lá na atual Alemanha. Pronto, lá começa o movimento de reforma protestante. Isso foi em 1517. Aí dessas teses a igreja não condenou todas não. A igreja teve a delicadeza, né, os papas, os cardeais, teve a delicadeza de investigar antes de condenar, né? Porque tem que fazer isso. O que esse um está dizendo? Será que está totalmente errado? Vamos investigar uma por uma. E ainda conseguiu, né? Enxergar que pelo menos uns 44, 5 ali tá verdadeiro. Agora, dessas outras aqui, aí foi que o Papa disse: olha, dessas outras aqui você tem que se retratar. Essa aqui não tem condições, não. Aí ele não se retratou. Veja, o problema não foi porque ele não se retratou das 95. Foi porque ele não se retratou das que foram consideradas erradas. E olha que ainda a Santa Sé ainda mandou, né, um cardeal para ir conversar com ele pessoalmente, para convencer ele, rapaz, de doidíssimo, de invenção. E ainda assim ele teimosamente quis permanecer no erro, né? E olha que mandou um cardeal teólogo para explicar para ele tentar entender por que ele estava errado. E ainda assim ele, com orgulho, e aí o coração do Lutero realmente estava cheio de orgulho, ele não quis, né, se opôs terminantemente e, né, permaneceu no erro deliberadamente. Aí esse foi um problema grave, né? Porque a assistência a Lutero antes da excomunhão foi muita, né? De chamá-lo, de convidá-lo para conversar com os teólogos, para ele tentar entender porque é que ele está errado, e mesmo assim ele não quis. Aí foi ele que Mas no traduziu a momento Bíblia ele era do dono da alemão. verdade. Era. Professor, foi Oi, ele que Aldo. traduziu a Bíblia do latim para o alemão, foi? Ele faz uma tradução cheia de erros. Pronto, essa tradução que ele faz, né, do latim para o germânico, ele tinha vários erros. De tradução, inclusive alguns até na época de Lutero, tem alguns erros aí, assim, não, me deixa isso assim mesmo. E foi ali que ele tirou os 7 livros do Antigo Testamento, queria tirar alguns do Novo Testamento, carta de Tiago, por exemplo, e outros. É uma loucura a vida daquele. Mas a gente vai estudar ele mais a fundo, viu, gente? Porque ele embora seja uma figura religiosa, mas ele carrega pressupostos filosóficos, não é? E também vai lançar alguns pressupostos que para a filosofia vai ter alguma importância. Por isso que a gente vai trazer também aqui o Martinho Lutero. Certo? Isso será a cena para os próximos capítulos.
Bom, então tá bom, vocês fiquem em paz, né? Fiquem com Deus, né? Que Ele permaneça conosco, nele que é Pai, Filho e Espírito Santo. E em paz o Senhor os acompanhe, viu? Tchau, Amém. tchau.